Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos na casa do Pai aqui, agora também a igreja reunida na maneira virtual. Um grande abraço para vocês aí, você que faz parte ali do corpo de Cristo, na Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e você que é convidado, nosso convidado de algum irmão, ou até mesmo se por um acaso você deu um Google lá e procurando a palavra de Deus e caiu aqui, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda neste dia, nesta hora. Deus tem um propósito para todas as coisas, certamente Ele quer lhe falar algo novo. Bom, temos estudado, queridos, nos últimos domingos, e assim permaneceremos por algum tempo, acerca do livro de Atos. Assim chamado Atos dos Apóstolos, ele registra, na verdade, como temos aprendido e sido lembrados, que ele registra os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E ali inaugura o período que a gente está se debruçando e olhando, os primeiros 30 anos da igreja primitiva. Nós vamos mergulhar e entender que o Espírito Santo, que foi deixado por Cristo Jesus para nós, foi por Ele enviado a nós, agiu ali naqueles apóstolos, naqueles discípulos, e age até hoje. Foi a inauguração da igreja de Jesus. O Espírito Santo veio também com esse propósito. E a igreja do Senhor Jesus aqui está, e assim permanecerá até que Ele nos arrebate. Amém? Então, a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos e agora está no capítulo 3. Você que tem aí, meu querido, minha querida, sua revistinha, para quem durante a semana teve a oportunidade de dar uma olhadinha, tem meditado, investido tempo, já está com seu coração quebrantado, já está aí sendo impactado e agora vai eventualmente trazer até algumas dúvidas, algumas sugestões, algumas perguntas, algumas reflexões. E você que não abriu a revista durante a semana, né, deve estar até um pouquinho empoeirado, dá uma sacudida aí, né? E abra lá no capítulo 3. Se chama A Chegada do Poder. E poder é o que todo mundo quer, né? Desde a infância, não é assim? Né? Os meninos querem, e tem lá diversos heróis para escolherem, mas no meu tempo a gente gostava muito do Super-Homem, né? Batman. Todos eles tinham poderes, e um homem desde cedo, assim como as meninas também, queriam ser a Mulher Maravilha, e depois a imaginação e criatividade humana vão criando vários outros heróis e heroínas, né? Mas fomos criados numa sociedade, num mundo onde se valoriza ter poder. Mas será que o homem tem algum poder? E a igreja do Senhor? Ela tem poder? Nós vamos aqui estar lembrando que esse evento, registrado ali no capítulo 2 do livro de Atos, fala acerca da inauguração da igreja. E essa inauguração começa com a chegada do Espírito Santo. Amém? Então, você vai estar me acompanhando aí, a gente está debruçado no capítulo 2, embora o capítulo 3 seja 3 da revista, a gente vai estar debruçado no capítulo 2 do livro de Atos, tá? E antes da gente prosseguir, convido você, meu querido, minha querida, você que se junta conosco nessa hora também, para nos acompanhar em oração. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados. Ó Deus, que Tu venhas falar nessa hora conosco, quebrantar os corações, falar com o Teu povo. Nós que também precisamos, ó Pai, ser nessa hora lembrados, chacoalhados, Pai, quebrantados em nossos corações, acerca do propósito para o qual o Senhor nos tem chamado e enviado, Deus. De igual forma, Pai, aquele que está tendo o primeiro contato, que o Senhor também o visite, Pai, que o demova dos seus preconceitos, dos seus valores e princípios, seja de qual origem,
de todos aqueles princípios e valores que não condizem, Pai, com a palavra do Senhor, com a sua vontade. Que seja o seu Santo Espírito a convencer, porque homens e mulheres, nenhum de nós, com as nossas palavras, podemos convencer alguém, senão pelo poder do Espírito Santo de Deus que em nós vive e em nós habita. Ó Pai, tira de nós tudo aquilo que te desagrada e que impeça a direção e o domínio pleno do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, minha querida, no capítulo anterior da nossa revista, portanto, capítulo 2, nós estivemos estudando aquele tempo em que os discípulos estavam à espera do poder. Jesus havia prometido que enviaria o Consolador, que não deixaria seus filhos, seus irmãos órfãos. E aí nós nos lembramos que aquele período foi exatamente após a crucificação, a ressurreição, e que por cerca de 40 dias eles ali estiveram mais de uma vez, conforme está registrado nas Escrituras, encontrando o Senhor já ressurreto. Amém? E agora a gente vai dar um passo mais adiante. Em cerca de mais 10 dias, quando a gente chega no período conhecido e que o povo judeu já celebrava, que era a segunda festa anual, que era a festa do dia de Pentecostes. Mas antes disso, vamos lembrar então quais foram as conclusões que nós tivemos no capítulo 2 da nossa revista, que portanto falava do capítulo 1 de Atos. Nós vimos aqui, e é bom que você esteja, mais uma vez eu reforço, lendo o livro de Atos, lendo o Evangelho de Lucas, porque Lucas foi quem escreveu o Evangelho e também quem escreveu o livro de Atos. E também se dedicando aí, conforme está descrito na nossa lição, ao texto base, à devocional e aquela parte que é do lado direito, no top ou no topo da sua revista, no topo da página, tem uma janelinha ali com algumas passagens que você precisa ler diariamente. Então, você lendo tudo, você tem um contexto maior e mais amplo. Aqui nós não temos tempo de estar abordando item por item. Não é uma aula, é um bate-papo, ok? Mas quais foram as conclusões que nós podemos subtrair ali da lição número 2? Primeiro, que foram fatos ocorridos e que continuam sendo importantes para a autenticação da igreja. A gente pode, dentre tantos outros fatos, lembrar aqui de 4, conforme o autor lembrou nessa lição. Primeiro, o comissionamento dos discípulos. Lá em Atos 1, verso 8, o Senhor comissionou, o Senhor escolheu. Ok? 2, segundo fato, melhor dizendo, a ascensão de Jesus. Logo a seguir, no versículo 9, Lucas tinha uma preocupação de descrever, a gente viu isso, de detalhar, uma vez tendo ouvido, uma vez tendo investigado, uma vez tendo ali reunido os fatos, checado a veracidade dos mesmos, ele faz uma descrição muito coordenada. Outros já tinham tentado, ele mesmo fala aqui no texto, colocar numa ordem, mas ele aqui agora, inspirado pelo Espírito Santo, fazia dessa forma. E ele narrava assim, primeiro mostrando o comissionamento dos discípulos, depois a ascensão de Jesus, faz questão de registrar que houve testemunhas oculares, que esse fato aconteceu ali em Jerusalém e a cidade viu, claro, ali no alto do monte, e que ali é cerca de 500 pessoas, a Bíblia atesta isso é registrado também em outros livros de história, acerca da ascensão de Jesus. Terceiro fato, os apóstolos em oração. A gente viu aqui que é preciso perseverar em oração. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso ler
a sua palavra. É preciso que uns aos outros reunidos edifiquem uns aos outros. E isso se dá também através dessas formas, né? Porque nós somos seres humanos, somos suscetíveis a emoções, alguns mais, outros menos, mas todos somos. E ali, naqueles dias em que Jesus havia já sido crucificado, já havia ressuscitado, mas alguns já, entre eles, começavam a ficar mais ansiosos, é natural, né? Nós nos lembramos, olhando os próprios evangelhos, quando Jesus ainda ia aparecer, né? Jesus havia falado aos seus discípulos que voltaria, que venceria a morte, mas por mais que eles crescem, parecia que havia um bloqueio em suas mentes, seus corações, então eles não conseguiam entender, enxergar quando. E aí nós já conhecemos a história, inclusive ali na estrada de Emaús, alguns já estavam tristes, indo embora, e ele foi encontrá-los, né? Então, é preciso, meus queridos, perseverança. Perseverança em oração, em adoração, em estar junto com o povo de Deus. Vivemos dias aí, isso não é inédito, mas para nós que somos essa geração que vivemos esses dias, né? As pessoas não acham importante estarem reunidos na casa de Deus. Entenda, nós estamos aqui agora usando uma ferramenta, Deus nos dá criatividade, capacidade. Deus deu a inovação à mente humana, por isso se criou o smartphone, se criou a internet, se criou a Smart TV, se criou tudo. E aí nós que somos cristãos também precisamos ser smart, né? Smart crente, crentes inteligentes. Mas não podemos nos isolar, nos afastar achando que sozinhos é entre nós e Deus. Verdade que nosso relacionamento com o Pai tem que ser direto, estreito, mas Ele se agrada que a igreja esteja reunida. E assim nós nos animamos uns aos outros e agradamos a Ele. Então, eles estavam ali, os apóstolos, em oração, conforme está descrito no verso 12 ao verso 14. E o quarto fato foi a escolha de Matias, que está registrado lá no verso 15, do 15 ao 26. Nós nos lembramos que eram 12 os chamados, 12 os escolhidos, e o que houve foi que Judas traiu o Senhor, conforme também estava previsto já na Escritura, e o Senhor Jesus já tinha dito que dentre os 12 havia um que estava ali que tinha o diabo, né? Então, Judas também judeu, ali de origem zelote. Os zelotes eram aqueles que queriam a libertação do povo judeu na força do braço, no poder humano. Ele cria no Messias, ele esperava a palavra, mas ele ainda não havia alcançado. Como outros ali também que não eram zelotes e que podemos entender a partir da leitura, foram verdadeiramente entender o propósito da vinda de Cristo Jesus com os dias avançando. Eles criam, eles amavam o Mestre, mas as suas expectativas, e note isso, todo cuidado com isso, porque nós homens temos expectativas que nem sempre convergem com a expectativa de Deus. É verdade que entre os 12 ali também tinha outros zelotes, mas por que será que os outros não foram e não tiveram a mesma atitude que Judas? É verdade que quando Cristo foi preso, os discípulos, os apóstolos, né? Já que estamos falando aqui especialmente dos apóstolos, também se espalharam. O próprio Pedro negou. Mas também é verdade que cada um teve uma reação. Uns se arrependeram, confessaram seus pecados e voltaram para o Senhor. Isso não aconteceu com Judas. Judas, a Bíblia registra que ele teve remorso e acabou atentando contra a sua própria vida. Mas então nós vimos esses 4 fatos, ok? E só concluindo essa questão dos 12,
com o suicídio de Judas, eles não eram mais 12, eram 11. E aí se reuniram e em oração e na direção de Deus, escolheram dentre aqueles, a gente está falando de discípulos com perfis, com características bíblicas para servirem ao Senhor. E ali foi escolhido Matias. Mais adiante a gente lembra, né, olhando as Escrituras e o Novo Testamento, que Jesus vem também pessoalmente chamar Paulo para a obra. Okay? Então a gente agora aterrissa no capítulo 3 da nossa revista A Chegada do Poder. E eu gostaria de iniciar convidando os irmãos a assistirem comigo um vídeo que está disponível lá no YouTube. Esse vídeo é uma parte de um filme de uma série, tá? Que se chama A Bíblia, uma série premiada, salvo engano, da TV britânica. Naturalmente, eles tentam ser fiéis, mas um ou outro ponto, e aí que não vem ao caso, na série como um todo, eles ou romanceiam um pouquinho, ou mudam um pouquinho, mas a essência, e nós conhecemos a palavra e podemos conferir ali na narrativa bíblica, no caso aqui de Lucas, um episódio. Eu gostaria de passar isso em imagem, um vídeo breve de cerca de 3 minutos e 50 segundos, que eu quero convidar você a assistir comigo. Agora, milhares de peregrinos judeus vão a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Bem-vindo, Samuel. Ali está ele. Estevão. Que bom que está aqui, irmão. Por aqui. Temos que ter cuidado. Eles estão nos observando. João, que bom que está bem. É um prazer vê-lo novamente, Estevão. Mateus. De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco. Então depois você que faz parte do grupo também da igreja, ali pode ir no WhatsApp, olhar o link, a gente vai estar encaminhando. Você que está acompanhando a gente na internet, é só procurar ali no YouTube. Se tiver alguma dificuldade, pode falar com a gente também em inbox, ok? Bom, esse é o ponto da história que nós estaremos tratando nessa manhã, a chegada do poder. E a gente precisa compreender que as manifestações de Deus acontecem quando e como Ele determina. Ele é o Senhor da história. Vimos ali. Será que hoje nós também não estamos em alguns momentos ansiosos, apressados, né? Que o Senhor volte? Ele determina quando e como. A gente vai perceber que o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, é um dos acontecimentos mais significativos, talvez o mais significativo na história da igreja. Na minha opinião, é o mais significativo. Ali inaugurou-se a igreja. Sem o Espírito Santo nos dirigindo, nós já teríamos nos acabado uns com os outros. Será que a igreja existiria? Porque nós somos pecadores. Queremos poder a qualquer preço. E quando eu quero poder humano, humanamente falando, eu vou fazer de tudo, inclusive tirar o poder do outro que eu acho que tem o poder. A gente vai também aprender a pôr em prática, que não adianta só ler, estudar. A gente viu ali, os discípulos haviam andado com o mestre, aprendido, até ensinado para outros, mas tinha uma dificuldade ali tremenda de colocar em prática a espera, a perseverança. E fica muito claro ali também que um junto com o outro, como membro um do outro, ajuda também nessas dificuldades, que cada um tem tempos diferentes. E ali eles foram chamados para orar. Tá? Essa é uma característica muito marcante ali na igreja primitiva, a oração, a comunhão, as reuniões. Será que isso não vale ainda hoje? Ora, se foram válidas na inauguração da igreja, e a igreja estará reunida até a volta do Senhor, então certamente são traços que precisam continuar, permanecer nas nossas práticas, ok? Então, meu querido, minha querida, falamos aí, inclusive através do filme, do episódio que está lá no capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, eu gostaria de ler uma vez mais, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, esses dois são os versículos-chave para o nosso estudo, ok? Mas depois importa que você leia o capítulo todo, do verso 1 ao verso 47. E o autor também sugere, como uma leitura devocional, eu gostaria de ler, porque inclusive não são todos que estão aí com a revista, né?
A propósito, talvez eu tenha esquecido de mostrar, você que está chegando agora, nós estamos estudando aí essa revista, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, ok? É a série Novo Testamento, volume 1, material aí específico para adultos, e é produzido pela editora Cristã Evangélica. Você pode encontrar lá na internet também. Muito bom material, por sinal. Então, o autor aqui sugere a leitura de Salmos 40, do verso 1 ao verso 3. Eu farei a leitura, você pode me acompanhar. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ali é um salmo de Davi. E tem tudo a ver, na verdade, com esse momento que os apóstolos ali viviam, os discípulos. O grupo de discípulos era maior do que os 12 apóstolos, naturalmente. A própria palavra mostra que chegava a cerca de 120, tá? E eles precisavam e viviam um momento de paciência, de esperar no Senhor. E quando eles perseveraram em oração, o Senhor veio até eles. Amém? E os tirou da angústia, colocou um cântico novo em seus lábios. E muitos verão, notem bem, aqui a perspectiva profética do salmista Davi, muito tempo antes, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E é isso que mostra que aconteceu exatamente naquele momento na história. Pois bem, então, nosso objetivo aqui é entender como isso aconteceu. Isso aconteceu depois de passados 52 dias de espera pelo cumprimento da promessa. Isso aí está registrada a promessa, né? Lá em Lucas 24, verso 49, o Senhor Jesus havia dito: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então receberiam o Espírito Santo. E isso aconteceu exatamente naquele momento da festa, que era a segunda festa anual, né? A festa de Pentecostes. Acontecia também 52 dias, né, após a Páscoa, e fechava a semana das semanas após a oferta dos molhos colhidos durante a festa dos pães asmos. Na sequência a gente vai comentar um pouquinho mais essa questão das festas, né, e também o significado das festas. Mas note, não é a primeira vez que algo tremendo acontece, ali a manifestação de Deus nesse período. Então Deus ensinou lá no Antigo Testamento, e isso voltava a acontecer agora no Novo Testamento, né? Naquele período, vejam que Deus é quem fala na Bíblia, né? No tempo do Egito, Moisés, a libertação do povo de Deus ali conduzido por Moisés, né? A questão daquele episódio lá da morte dos primogênitos, onde não havia o sangue do cordeiro, cordeiro sem mancha, cordeiro perfeito, nas portas, nos umbrais, para que a morte não levasse os primogênitos. E agora no Novo Testamento se cumprindo a profecia, onde o sangue do cordeiro tira o pecado do mundo, para que o mundo não morra. Naturalmente é preciso para que isso, que você creia, confesse, se arrependa dos seus pecados, confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí o Espírito Santo virá viver em você. Note que Deus mostra, Ele é muito, inclusive, pedagógico, Ele mostra. Nesse mesmo momento da época, a Páscoa, agora a Páscoa passava a ter um sentido mais amplo, né? Com o sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício, a entrega do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Inclusive são festas aí, essas festas do povo judeu originalmente, que são guardadas até os dias atuais, tá? Eles preservam isso também como tradição, como ensinamento às gerações futuras. Então, o que Pentecostes tinha como perspectiva para aquele grupo, aquela igreja ali original reunida? Tinha 4 perspectivas, pelo menos, que nós podemos fazer menção, tá? Era o ato final antes da segunda vinda de Cristo. Pedro, mais adiante no seu discurso, no seu sermão, ele vai registrar isso claramente, que nós estávamos vivendo os últimos dias, e muita gente tem dúvidas sobre isso. Por exemplo, tem gente que acha que o mundo está acabando agora com o Covid-19. Na verdade, a gente já está vivendo os últimos dias, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está acompanhando a gente agora, desde esse momento aqui, a descida do Espírito Santo de Deus. Porque essa foi mais uma etapa do plano maior de Deus, que é o Senhor da história. Ele controla o tempo. Por isso que ele fala que ele é o início, o fim, o alfa, o ômega. Ele inaugurou a igreja, a chegada da igreja, e a permanência do Espírito, o Espírito Santo agora agindo de maneira diferente e em nós, vivendo em nós, a igreja, os eleitos, não por nosso mérito, mas para a honra e glória dele. Então, esse é mais um capítulo do plano maior no propósito divino. E com essa chegada do Espírito Santo se inaugura também a contagem regressiva. A contagem regressiva para a volta, para a segunda vinda de Cristo Jesus. Ok? Então, outra perspectiva é que os apóstolos ali estavam sendo, assim como a igreja, habilitada. Melhor dizendo, todos estavam sendo habilitados, autenticados, capacitados pelo poder que vem do alto para startarem, ou melhor dizendo, iniciarem a expansão do reino. Percebamos que até então a palavra estava sendo dirigida para os judeus, povo originalmente eleito. E naquele momento, naquela festa, existiam várias nações ali representadas. Todos os países que compunham ali o Império Romano e outros também que não eram domínio de Roma, mas que se relacionavam inclusive comercialmente, diplomaticamente, com Roma. Então a palavra fala ali, vai nomeando várias origens, os medos, os persas, os árabes, os gregos. Cada um ali estava num dia normal. E o povo de Deus que estava se reunindo sim para a festa de Pentecostes. Então, uma ferramenta estava sendo dada ao povo de Deus. Ainda que ali um momento específico, porque era um cumprimento da promessa. Se inaugurava a era da nova aliança, a nova era do Espírito Santo. Domínio, governo do Espírito Santo. Eu comecei dizendo que se não for o Espírito Santo aqui, vivendo em nós que somos a igreja, se não estivesse o Espírito Santo na igreja e a igreja aqui, o mundo já tinha sido destruído, literalmente. E isso é uma manifestação da graça de Deus. Ele entregou seu Filho, Cristo Jesus, para que ninguém pereça, que ninguém se perca. Amém? Mas que todos sejam salvos. Para que isso ocorra, o preço já foi pago. Agora todos precisam conhecer essa verdade. Deus dá a oportunidade. E a igreja,
é um dos canais. Deus vai falar também situações diretamente com as pessoas, é fato. Deus falou até através de jumenta, não foi? Mas Ele quer usar a sua igreja para alcançar essas vidas. E ali, meu querido e minha querida, começava essa fase também. Porque outros povos viram, como a gente leu ali o salmista Davi profetizando, viram, creram, ouviram, se converteram e voltaram para suas terras levando essas boas novas de salvação. Então, era uma nova era que se inicia e não cessou. Tem muita gente que acha, equivocadamente, que o Espírito Santo só agiu ali. Na verdade, ele começou agindo diretamente em nós, seu povo, a partir daquele momento, mas ele continua, porque Cristo está vivo, amém? E ele vive em nós. E nós somos o seu templo, a sua morada. O outro aspecto, ponto de vista aí de perspectiva, é que foi o primeiro reavivamento. Notem isso. Uma manifestação ali direta de Deus para aproximar o seu povo, trazê-los de volta ao eixo e lançá-los para cumprirem a sua vontade. Então, bom lembrar que Jesus falou que enviaria o Espírito Santo. Isso aí está lá narrado em João 14, do verso 16 a 31, mais especialmente no verso 15 a 21. Você também vai encontrar em João 7, de 37 a 44, nos versos 37 a 39. Estou falando dos evangelhos, então ele já tinha dito aos discípulos que ele enviaria o seu Espírito Santo. Entre outras palavras, ele dizia: olha, não temam, eu não deixarei meus filhos órfãos, né? Eu enviarei o Consolador, mas é preciso que para que isso ocorra, eu seja crucificado, ressurja depois dos 3 dias e vá ao Pai, para aí sim vocês receberem o Consolador. Em outras palavras, eu estou aqui resumindo. E também é bom notar que a presença de Deus em seu poder é forte na comunidade cristã. E ali agora estava inaugurando essa perspectiva também. Porque os judeus entendiam inicialmente que Deus só estava presente entre eles. E agora, isso era um equívoco, né? Porque se a gente parar para pensar, mesmo ali como o povo de Deus foi liberto e levado por Moisés sob a direção de Deus para fora do Egito, a palavra deixa claro que outros povos foram juntos, né? Não foram só hebreus, né? Houve conversão, salvação, inclusive ali entre os egípcios, né? E nós, por vezes, ficamos colocando caixinhas, tentando impor limites, molduras para a ação de Deus. Mas, gente, aqui a gente está falando, como Lucas também procura demonstrar, né? A presença de Deus em seu poder no meio da comunidade cristã. Isso aí a gente pode ler agora em Efésios 1:13. Convido você a abrir comigo, capítulo 1, verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Então isso é a autenticação, né? O selo do Espírito Santo, Paulo aqui, tá? O apóstolo de Cristo Jesus, conforme está escrito no início do capítulo, ele foi lá conversar com os santos lá em Éfeso, fora de Israel, outro povo, outra cultura, e que eram fiéis em Cristo Jesus. E aqui ele encontrou os que eram discípulos de João Batista, né? E aqui ele está dizendo:
nele também vocês, depois que ouviram a palavra de verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Melhor dizendo, aquele encontrou a igreja em Éfeso, tá? E ele estava atestando e lembrando aquele povo ali reunido acerca do evangelho da salvação e da autenticação do selo do Espírito Santo. Por isso que a gente diz que nós somos selados, porque o selo da promessa, o Espírito Santo habitando no meio do povo de Deus, a comunidade cristã, que dá essa autenticação. Essa passagem que eu falei aqui dos discípulos de João Batista está lá em Atos mais adiante, tá? Eu apenas aqui confundi a sequência que depois estarei comentando. Então aqui a gente está falando da igreja, a comunidade cristã reunida lá em Éfeso, tá? Então, a chegada do Espírito Santo vem autenticar, vem selar, e esse selo é para cada um de nós também. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo reunido. Vamos avançar um pouquinho. Então, eu já falei sinteticamente, mas é bom a gente aqui dedicar mais um tempinho nesse aspecto da festa e entender os significados. Bom, a festa de Pentecostes está narrada em Levíticos, capítulo 23, do verso 15 a 44, especialmente ali do verso 15 ao verso 21, onde dá uma descrição de como era essa festa. Isso aí também está registrado lá em Deuteronômios, capítulo 16, do verso 9 a 12. Ou seja, a Páscoa, a festa do Pentecostes e outras festas eram guardadas ali também pelo povo de Deus daquela época, porque aprendeu desde a época de Moisés essa tradição e a guardava. Então, era a segunda festa anual, como eu já comentei, de colheita, e acontecia cerca de 50, na verdade 52 dias, né, após a Páscoa. Nesse episódio aqui, 52 dias. Qual o simbolismo das festas? Como a Páscoa retrata a morte de Cristo, para nós, como está lá descrito em 1 Coríntios 5, verso 7, e as primícias, a ressurreição de Cristo, as primícias, a primeira oferta, de tudo que é colhido, de tudo que é recebido das mãos de Deus, nós guardamos o melhor, o primeiro, é para Ele. Isso aí está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 23. Tal qual a Páscoa e a festa das primícias retratavam isso, a morte de Cristo, a sua ressurreição, portanto narrados em 1 Coríntios, nós observamos que Pentecostes apresenta a vinda do Espírito Santo, conforme está agora em 1 Coríntios 12, verso 13. E ali está resumido, né? Tinha um significado agrícola, que era a festa da colheita, e a comemoração da ceifa, ou seja, do corte, né? E tinha também o significado histórico para aquele povo naquela época, e também para os judeus nos dias de hoje ainda, tá? Que guardam a tradição. A festa das semanas, porque aconteciam 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Então, agora, com o evento da descida do Espírito Santo, isso ganhava esse significado aqui que eu acabei de comentar para os irmãos. Além da festa da colheita, além da festa de lembrar que Deus era a origem da nossa provisão e a Ele devíamos gratidão e devemos até hoje e sempre deveremos, essa data agora, nessa festa, ganharia um sentido mais ampliado, que era a vinda do Espírito Santo. Bom, vimos ali até pelo vídeo e pela narrativa que está na palavra, a ocorrência de 3 fenômenos. É um episódio, amados, específico, que jamais havia ocorrido, e por isso se fala da promessa, por isso que Jesus havia dito e feito a promessa acerca da vinda do Consolador, né? Então, era um evento único,
que inaugurava a igreja, autenticava a igreja, habilitava a igreja. Ok? Não necessariamente tem que acontecer eventos iguais àquele evento que ali aconteceu, naquela forma, naquele lugar, nos dias de hoje. O Espírito Santo ali veio, foi inaugurada a sua era, a nova aliança. E agora de uma maneira diferente, porque também tem gente que pode estar imaginando, ué, mas se o Espírito Santo só veio ali, então ele não existia, ele estava inativo, ou estava dormindo. A palavra é uma revelação como um todo, né? Por isso que desde lá, na ordem que está escrito, colocado na Bíblia que está nas suas mãos, e não necessariamente a gente vai dizer que Deus ele trabalha também limitado pelo tempo da mente humana, não. Ele diz que ele é o início e o fim. Certas coisas a gente só vai entender quando começar com ele lá, se ele quiser explicar, né? Mas a nossa mente limitada tem uma necessidade de colocar as coisas em ordem cronológica, e a gente faz exercícios para isso. Mas o que é importante é saber que desde a criação, Deus já se manifestou ali e se apresentou como Deus trino. É só você prestar atenção. Façamos o homem à imagem e semelhança. Não é faço eu ou alguém faz, façamos. E em Gênesis 1, verso 2, a partir dali fica clara a existência e a ação do Espírito aqui nesta terra. Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Opa! Quem se movia? O Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus já existia, não estava inativo, porém, apenas agora, no dia de Pentecostes, que nós conhecemos na história cristã, como também o dia de Pentecostes, agora com esse sentido da chegada do Espírito Santo, ele vem de um modo novo e com mais poder sobre as pessoas. Gênesis mostrou que o Espírito de Deus estava aqui na terra, mas agora ele vem diretamente numa nova forma nas pessoas. E ali se iniciava, como eu já disse anteriormente, a era da nova aliança, o tempo da ação, do domínio, a nova era, a nova aliança. E inaugurava, portanto, essa era, e essa era continuará até que Cristo Jesus volte. Volte aí sim, para cumprir, conforme está descrito na palavra, o que ainda há que ser cumprido. E isso é um assunto para novos momentos, para novos estudos, tá? Mas Cristo Jesus breve volta. Não sabemos quando, mas sabemos que Ele volta. E olha, Deus não é homem para que minta. As promessas que Ele fez ao longo da história, todas são cumpridas uma a uma. E aqui a gente está falando de uma delas, é a chegada do Espírito Santo. Então, isso daí é um episódio único, específico, de inauguração do ministério do Espírito Santo. E você vai ver isso aí acontecendo aqui em Atos 2, com os judeus. Mas também você vai ver lá em Atos 10 acontecendo esse fenômeno de línguas, né? As pessoas ouvindo nas suas línguas. Vai acontecer ali na casa de Cornélio, que não era judeu. E você também vai ver acontecendo ali, agora sim, lá em Atos capítulo 19, verso 6, com os discípulos de João Batista lá em Éfeso.
Por que com os discípulos de João Batista lá em Éfeso? Porque eles não estavam presentes nessa época aqui narrada no capítulo 2, em Jerusalém. Observemos que o Espírito Santo, o selo da promessa, foi autenticado ali na igreja primitiva, ali em Jerusalém. Jesus tinha sido muito claro que eles deveriam permanecer, confiar, esperar e permanecer em Jerusalém. Ali, claro, já tendo ascendido, né, o Senhor aos céus. Essa foi a orientação. Até que o Espírito Santo da promessa viesse sobre eles. Então, sobre aqueles 120 ali, estavam ali em Jerusalém, tá? E agora a gente está mais adiante aqui em Atos 19, já com Paulo, o apóstolo Paulo, numa de suas viagens lá em Éfeso, agora encontrando aqueles que tinham sido discípulos de João Batista. E que, como João Batista, também tinham recebido o Senhor, mas que agora precisavam receber essa autenticação, esse batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo sobre a igreja se deu ali naquela era, ok? E isso era um episódio específico e também tinha características únicas. Um som. Jesus já tinha falado aos seus discípulos sobre a manifestação de Deus com o vento, com a brisa, através dos elementos da natureza. Ele mesmo havia lembrado sobre o que aconteceu com o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Mas agora era um vento diferente. A palavra fala num vento impetuoso. Um vento acompanhado de um som. Né? Uma outra característica, uma visão. Fenômeno da visão. E uma voz estranha. Eles sentiram, eles viram as coisas ouviram um som tremendo. Isso é difícil até de narrar, né? E junto com isso uma voz. Uma voz estranha, conforme está lá em Atos 2, do verso 1 ao verso 14. 14, desculpem, o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse todos aí são os cerca de 120, provavelmente, tá? Que foi descrito ali no capítulo 1, no mesmo livro de Atos. Ali entre os versos 13 e 15, você vai ver que eles eram 120. Então todos estavam. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, todos, 120. O fogo, aqui a descrição é a língua como de fogo. Não era fogo exatamente, mas ali o servo do Senhor assim descreveu, porque era o mais próximo com que ele podia descrever aquele evento. Por que o fogo? O fogo no Antigo Testamento tem a ver com a presença de Deus, a sua santidade, a sua pureza, consumindo tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imperfeito. Então, meu querido, minha querida, todos foram cheios pelo Espírito Santo e começaram a falar. Começaram a falar ali nas línguas dos povos que ali estavam na cidade. E não falaram baixinho não, né? Porque as pessoas que estavam fora do cenáculo ouviam. E embasbacados, a palavra é essa, porque a palavra fala em perplexidade, né? Perplexos. Começaram a pensar, esses caras estão bêbados.
Olha o que está lá no verso 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, ou seja, a multidão foi para perto para ver o que estava acontecendo, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? No verso 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, descrevendo os povos que ali estavam reunidos, e aí ele vai para a parte B, que é a parte que eu quero focar agora. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? 12, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: será que isso quer dizer? 13, outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Só que você vai ler na palavra aí, a descrição, sabe que hora que era isso? Que estava acontecendo? E Pedro vai mostrar isso, né? No seu sermão. 9 horas da manhã. 9 horas, 9h30. Agora. Ninguém estava bêbado. E notem vocês como é que Deus age quando quer, onde quer, como quer. E o que é que nós temos feito? A gente vai concluir essa primeira parte aqui desse capítulo 3 nessa manhã. No próximo a gente deve concluí-lo. Mas o que nós temos feito? Temos andado atentos, perseverantes, orando, buscando a santidade, porque precisamos nos apresentar de maneira santa, pura, diante de Deus, que é santo. Mas Ele só vai agir naqueles que já têm o selo da promessa, nós já temos, mas que estão andando em retidão diante do Senhor e em submissão à sua vontade. Então, muitos de nós, por vezes, queremos poder. O poder humano não nos foi dado pelo Senhor. O Senhor nos deu do seu poder, o poder do Espírito Santo. E Ele vive em nossos corações e quer nos dominar para que outras vidas sejam alcançadas. Então não é de nós ficar esperando eventos sobrenaturais. Aconteceu ali um evento específico, mas se inaugurou uma era. A era do Espírito Santo na sua igreja. Então, a ânsia dos dons espirituais para a edificação da igreja. E vai mostrar que nada disso é para nos distinguir uns dos outros em importância, mas sim para edificar a sua igreja. Mas esse assunto no próximo capítulo. De qualquer forma, entenda que ali se inaugurou a era do Espírito Santo, que Ele vive e reina, e que Jesus cumpre o que prometeu. E Ele também prometeu que breve volta. Mas o que nós temos feito, aquilo que Ele tem posto em nossas mãos para fazermos. Recebemos o Espírito Santo, temos perseverado em fé, em oração, em amor, em nos compadecer de tantos que estão perdidos, caminhando rumo à perdição. O que nós temos feito com esse propósito que Ele nos tem dado e posto em nossas mãos. Então, amados, muito em breve aí estaremos celebrando também a Páscoa, mais um bom motivo para a gente estar continuando e dando sequência no estudo e entendendo que a Páscoa agora tem um outro sentido. Jesus é o pão da vida, né? Ele sofreu todas as dores, levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, para que nós tivéssemos vida, que nós tivéssemos o pão que não perece, a vida eterna, Cristo vivo dentro de nós. Então, meu querido, minha querida, a gente vai, e eu sugiro que vocês estejam lendo ali o restante do capítulo 2, do verso 14 até o 47, mas você vai ver tremendo discurso, tremendo sermão de Pedro. E eu só queria dar uma lembrada a você que está nos acompanhando agora, nos ouvindo. A própria palavra aqui lida nos falou a esse respeito.
os que ouviam em suas próprias línguas ali a manifestação da glória de Deus, do seu povo. Diziam, mas não são aqueles apenas os galileus? Eles eram pessoas simples como nós, homens e mulheres. Eles eram ali coletores de impostos, pescadores, eram todos pecadores. E ninguém ali, ninguém, por mais nobre que tivesse sido a origem, alguns dos discípulos nós sabemos também que foram alcançados pelo Senhor ali, dentre os principais da religião judaica de então. Podiam ter até algum conhecimento maior, mas ninguém ali falava todas as línguas, amados. E se Deus tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o que está nos corações das pessoas. Então Ele fez algo excepcional, maravilhoso. E agora Ele chama a nós, também que somos pessoas leigas, comuns, professores, autônomos, jovens estudantes, crianças estudantes, aposentados, patrões, seja qual for a nossa origem, seja qual for o papel que Ele nos deu, Ele quer agir através de nós ali onde nós estamos. E que agora não seja nosso, mas sim como aconteceu com aqueles de Galileus. A glória seja de Deus. Que Deus possa estar abençoando vocês. E até o próximo domingo, nesse mesmo horário de 9h30 às 10h30, onde estaremos aqui online, compartilhando um estudo da Palavra de Deus, o livro de Atos. Leia, viva isso, seja impactado. Eu estou sendo impactado. E agora, daqui um pouquinho, você vai acompanhar também um convite para que você que está nos visitando nessa hora, o faça também, o culto do Senhor, o culto da manhã, ali com a ministração da palavra com o servo do Senhor, o pastor Roimar Siqueira Lopes. Aguarde, dentro de instantes, voltaremos com a ministração da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.